Hoje eu vou te explicar de forma resumida a diferença entre uma interface, uma DAC e um mixer. Então você vai decidir qual desses equipamentos aqui é o que você precisa. Lembrando que esse vídeo de hoje está sendo gravado com a interface UC42 da Amex e o microfone PM1 da Feelworld. Os links estão aqui embaixo na descrição, caso você queira adquirir qualquer um desses dois equipamentos, ou os dois, ou qualquer outro equipamento. Comprando por esse link, você ajuda a gente aqui a adquirir novos equipamentos e ajudar ainda mais pessoas como você. Então vamos lá, vamos direto ao que interessa. A DAC. Então, DAC, que é esse DAC, que significa aí Digital to Analog Converter, ou seja, conversor digital para analógico. Então, ele pega esse sinal digital que sai lá do seu computador e converte em analógico para o seu fone de ouvido. Ele é um equipamento focado para a galera que quer consumir áudio. Então, audiófilos, né? Assim que a gente fala, audiófilos. Então, para essa galera que esse equipamento é criado. Esse aqui, especificamente, o K5 Pro, ele é um pouco diferenciado porque ele se assemelha um pouco a uma interface, porque ele tem uma entrada de microfone. Mas assim, bem pouquinho mesmo, depois eu vou falar das diferenças, mas basicamente você é voltado mais para a galera gamer, essa DAC específica aqui. Mas a maioria das DACs, eu diria que é 90 e tantos %, ela é voltada somente para você consumir áudio. Algumas você tem um amplificador separado, então você tem uma DAC e um amplificador, essa daqui tem tudo junto, mas algumas você tem esse separado e são bem caros. Normalmente é para as pessoas que querem consumir áudio, mas que compram fones de ouvido, assim, aqueles microfones de ouvido caro pra caramba, de R$1.000, R$2.000 e por aí vai, porque realmente são pessoas que estão focadas em ouvir áudio, tá legal? Então, assim, essa DAC específica aqui, ela tem várias funções. Então ela tem uma entrada aqui de microfone, então por isso que ela é voltada para a galera gamer. Então você tem uma entrada aqui de microfone P2, é para usar mais aqueles headsets, sabe, que tem lá o fone de ouvido com o microfone. Aí aqui você tem uma equalização básica e aqui você tem um botão de volume que troca aqui também as funções. Isso nessa DAC aqui, tá legal? Aqui você tem uma entrada, 3 entradas na verdade, USB-C, você tem uma óptica e você tem uma coaxial. Tá bom? E aqui você tem saídas que você pode ligar em monitoramento, ou seja, caixas de monitoramento, tá legal? Então assim, basicamente, essa daqui é bem legal porque você pode até escolher os modos de entrada. Então se o áudio que você quer usar é o áudio que está entrando via USB, ele vai ficar com essa luz acesa. Se você quiser utilizar a óptica, você vai apertar esse botão aqui, aí ele vai para essa daqui, a óptica. E se for uma entrada coaxial, ou seja, o seu áudio está entrando via coaxial, aí é só você apertar de novo esse botão que é múltiplo, e aí ele vai aqui para essa coaxial aqui, tá legal? Lembrando que se você quiser adquirir esse equipamento, o link está aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link também para um rapaz que fez uma review desse equipamento. E assim, eu gostei muito do vídeo dele, explicou muito bem o uso desse equipamento aqui específico, tá legal? E o link tá aqui embaixo na descrição para você conferir. E aí deixa o like lá também pro nosso amigo aí, tá legal? Então, olha só. Basicamente, foi o que eu falei, ó. Aqui na frente você pode ligar... na verdade, aqui são os tipos de conexões, né? Então você pode ligar um amplificador, você pode ligar um microfone, você pode ligar aqui um headset somente. Então até 300 ohms, tá? Aqui você pode ligar um headset, aqui você pode ligar também caixas acústicas ativas, tá? E aqui atrás na saída, tá? Na entrada, desculpa. Aqui entrada, isso aqui é saída, tá? Porque é tudo o equipamento que vai sair o áudio. Aqui é entrada, então pode ser conectado a um PlayStation 5, a uma TV, a um laptop, um computador e outros tipos de fontes aí, tá? Dependendo, foi o que eu falei. Vai depender se vai ser USB-C, óptica ou coaxial. Mas basicamente, quando a gente fala de DAC, a gente está falando de consumir áudio. Então você para quem quer realmente uma qualidade, uma fidelidade de áudio maior, até porque eles têm fones de ouvidos caros. Porque assim, se você tem um fone de ouvido igual o meu, por exemplo, de R$100, R$150, não vale a pena você comprar uma DAC, porque é igual você comprar um microfone de, sei lá, R$5.000
e aí comprar uma interface de R$ 300, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, tem que acompanhar. Então, você tem que comprar uma DAC boa e um fone de ouvido bom para realmente você sentir essas diferenças e tal, para ficar uma coisa boa. Caso contrário, é melhor você pegar uma outra coisa, porque aí não... Mas se bem que essa daqui é voltada para uma galera gamer, então uma DAC mais fraquinha, entendeu? Uma DAC não é para audiófilos assim, mais sérios e tal. Essa aqui é mais pra galera gamer que busca ter uma qualidade melhor quando jogar os jogos. E pelo que eu ouvi, o áudio dela, via microfone aqui, né, o microfone P2, funciona bem legal, tá? Eu gostei do áudio e aí talvez até você possa conectar outro tipo de microfone que também tem aí o P2, tá? O plugzinho P2. Mas aí eu não sei, eu nunca testei. Vamos lá. Quando a gente fala de interface, então a diferença principal de uma DAC para uma interface é como se a interface, praticamente como se toda a interface ela tivesse uma DAC dentro. Ou seja, transformar sinal digital para analógico. Mas a interface ela é um pouco mais completa porque ela faz o seguinte, ela pega os sinais analógicos do microfone ou do instrumento, que aí você tem essas entradinhas aqui, ou então atrás, né, que nessa daqui atrás, ou na frente aqui de instrumento atrás, você tem aquela XLR, e aí entra de forma analógica, e aí vai para o computador de forma digital. E aí essas interfaces normalmente elas já fazem o processamento dentro dela mesma, ou seja, tem uma DAC dentro dela mesma, e ali mesmo ela já transforma esse áudio desses equipamentos, do microfone e tal, em digital, em analógico, tá legal? Ela faz essa conversão, ela faz, tá entrando analógico, mas ela transforma em digital, aí depois transforma em analógico de novo, mas isso dentro dela, tá? Para você ter o monitoramento, tá? Então, assim, quando a gente fala de interface, ela é mais completa do que uma DAC, mas ela não é o equipamento específico para quem quer curtir um áudio, tá? Então, ela é um equipamento mais voltado para a criação de conteúdo no sentido de música. Você pode consumir música com uma interface, tá? Mas com certeza não é a mesma não tem a mesma qualidade. Existem várias interfaces no mercado, tá? E várias DACs e vários mixers também. Eu tô falando assim mais de uma maneira geral, tá? Então uma interface não é o equipamento ideal para consumir áudio. Você consegue, tá? Mas se você é uma pessoa mais profissional nessa área, ou seja, de consumir um audiófilo, aí realmente você vai comprar uma DAC, porque você vai botar um fone de ouvido bem superior, e aí você vai precisar de um equipamento superior focado simplesmente nessa parte. Então uma DAC faz esse trabalho bem melhor. Mas agora, se você quer, por exemplo, gravar uma voz, um violão e tal, então, ou seja, criar conteúdo, criar música, nesse caso tem que ser uma interface, já que a DAC não foi criada para isso, tá? Então, aí você tem um sample rate de 24, normalmente esse é o básico, dá 24 bits, 192 Hz. A própria DAC também que eu mostrei, ela também tem esse sample rate, tá? Essa K5 Pro. Ela também tem esse sample rate, na verdade, via óptico, cabo óptico, ela tem isso aqui. Se não for cabo óptico, eu acho que é 48 kHz, tá? 24 bits, 48 kHz. Mas normalmente as interfaces, elas têm essa faixa de frequência de 24 bits e 192 kHz. Ela é usada para você gravar. Então você quer montar um mini estúdio, por exemplo, em casa. Você tem que usar uma interface, tá? Você tem um monitoramento, coisa que a DAC não tem, então você tem um monitoramento, então você pode se ouvir, tá legal? Você pode ligar instrumentos em canais dedicados, então você tem um canal dedicado para instrumentos, tá? Então isso ajuda bastante para essa parte de música. Você pode usar microfones condensadores, então numa DAC você não pode usar microfones. Na verdade, na maioria das DACs você não pode usar microfone, né? Naquela específica que eu falei, você não vai poder usar um microfone condensador. A não ser que você tenha um 48 volts externo e tal, e aí liga, vai ser um pouquinho complicadinho. Mas você tem uma entrada combo também, então normalmente você tem entrada, uma coisa mais profissional, você tem uma entrada XLR ou então P10 e tal para instrumento. Então é uma coisa assim, realmente mais voltada para essa produção de música mesmo, ou para você utilizar a voz e gravar no seu computador. Então é uma interface que você busca para poder ligar, por exemplo, numa DAW, DAW. Então é Digital Audio Workstation, se eu não estou enganado. Então, assim, essa interface é uma interface que você precisa para ligar em uma DAW
e aí lá você vai fazer todos os ajustes para poder aí gravar a sua música, então fazer a sua criação de conteúdo normalmente musical. Agora, é claro que você pode criar outros tipos de conteúdo também, como eu estou fazendo aqui, somente voz, então voice over, leitura disso, leitura daquilo, então você pode fazer criar vários tipos de conteúdos, desde que a gente esteja falando de instrumento musical ou de microfone. Então, é um produto, né, um equipamento voltado para criadores de conteúdos, músicos, para você que deseja ter um mini estúdio, quer fazer um podcast. Lembrando que ela também pode ser multitrack. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter, por exemplo, você pode gravar na sua DAW em faixas separadas. É claro que um equipamento desse com mais de duas é bem mais caro. Então, assim, você tem com 4 microfones, então 4 entradas e 4 saídas. Então, esses equipamentos assim, eles são normalmente mais caros. Mas você tem isso também. Mas normalmente as interfaces são 2 entradas, tá? E duas que a gente chama de two in, two out, né? 2 entradas, 2 saídas. Então, normalmente, a gente conecta 2 microfones ou conecta aí um microfone, um equipamento musical, um violão, uma guitarra e por aí vai, tá legal? Mas, basicamente, é isso, essa diferença entre uma interface e uma DAC. Agora, quando é que você vai precisar, por exemplo, aqui tem até o exemplo da UC42. Essa UC42, ela é interessante porque aqui foi que eu falei, as 2 entradas, tá? Aí você tem um high-Z e tal, que é para poder colocar em instrumentos, low cut, para a questão da voz. Essa daqui é interessante porque ela tem efeitos, mas normalmente as interfaces elas não têm efeitos. O que tem efeitos são as mesas, os mixers, e a gente vai falar sobre isso aqui. Mas aí você tem normalmente 2 saídas aqui para monitoramento, então você vai ligar caixas, até foi o que eu falei, se você quiser ter um mini estúdio em casa, então você vai ligar 2 caixas ali, e aí você tem aqui a questão do 48 volts, que eu te falei, tá? Então aqui você tem uma ligação básica, caso você... mas isso tudo eu já acabei de explicar, tá? Então você liga aqui, por exemplo, uma guitarra e um microfone, e aqui você vai ligar o seu fone de ouvido, até para ter um monitoramento, tá? E aí aqui você pode conectar outros equipamentos, tudo vai depender do que você deseja fazer em questão de produção musical. Se for uma produção somente com voz, é uma ligação bem simples, liga lá no seu computador via USB e liga o seu microfone e manda ver. Se for condensador, você liga o seu 48 volts, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala de mixer, ou seja, um mixer ele é um misturador. Então ele pega várias fontes que estão entrando e aí ele mistura tudo para sair em um canal específico, tá? Às vezes é em mono ou em estéreo. Aí talvez você decida aí, porque tem muito tipo de mixer, tá? Tem Elder, mas tem mixer que tem interface dentro. Tem, mas normalmente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas normalmente os mixers, eles não têm interface, tá? Normalmente, assim, que você vai mais encontrar, encontrar mais facilmente, são os mixers que não têm interface, são somente mixer mesmo. Você pode conectar um mixer a uma interface. Um outro dia eu falo sobre isso, mas olha só, qual é a questão aqui do mixer? O mixer, ele é voltado aí pra galera que vai fazer, por exemplo, música ao vivo. Por quê? Porque você consegue conectar nele vários instrumentos. Lembra que eu falei que se for uma interface, dependendo da interface, você pode também conectar vários instrumentos, mas é uma interface mais cara e normalmente, assim, dependendo da situação, vale mais a pena você comprar um mixer. Tá? E aí você compra uma interface mais simples, com, por exemplo, 2x2, né? E aí você pega um mixer com mais entradas, porque vale mais a pena do que você pegar uma interface, por exemplo, com 8 entradas. Tá? Então, assim, porque fica bem caro e é mais fácil você pegar realmente uma interface que vai valer bem mais a pena. Mas nesse caso aqui, uma interface, basicamente, você tem mais possibilidades, você tem mais entradas de microfones, de instrumentos, e você tem mais versatilidade para controlar cada canal onde está cada instrumento. Então o que eu quero dizer com isso? Numa interface, por exemplo, mesmo que você tivesse uma interface de, por exemplo, 4 canais, você liga por guitarra, não sei o que e tal, você não tem equalização nesses canais, você não pode equalizar. Tá? Normalmente, lembra que existem vários hoje no mercado e talvez você possa até equalizar digitalmente dentro do próprio computador, mas falando analogicamente, uma mesa você consegue fazer regular, por exemplo, colocar
mais grave, agudos, médios e por aí vai na sua voz, ou até dependendo da situação em um instrumento, fazer uma regulagem aí um pouco mais fina e para voz ou instrumento. E você tem também várias outras possibilidades aí. Algumas você consegue até mutar os canais, tá? Então você tem os faders aqui, você consegue controlar certinho o que vai para cada. Então é bem mais organizado para poder fazer isso. E ele também tem mais saídas. Então o que eu quero dizer com isso? Então você tem mais opções também de saídas normalmente. Então normalmente essa daqui não tem, mas você tem uma opção às vezes de XLR, saídas XLR aqui também, e aí você tem saída coaxial, ou às vezes você tem até mais entrada, às vezes você tem até entrada coaxial, então depende muito da mesa em si, e aí você pode misturar os vários canais, e você pode também colocar um pedal de efeito, por exemplo, para uma guitarra, e por aí vai. Então, se é isso que você deseja, o mixer é o ideal para você, tá? Então tem mixer de dois que eu digo assim, duas entradas de microfone, instrumentos, aí tem outras também, mas assim, você escolhe aquele mixer que é o melhor para você, tá legal? Aqui eu tenho um exemplo básico da Behringer, que é o Xenix 802S. Nesse caso aqui é uma versão USB também, então nesse caso ela tem uma interface dentro. Preste bastante atenção nisso, que normalmente essas interfaces dentro de mixer não são tão boas assim, a não ser que você pegue um mixer que é bem mais caro e tal, e você tem uma qualidade superior. Mas assim, normalmente esses mixers com interface não são tão bons assim, a qualidade da interface não é tão boa assim, tá? Então tem que saber escolher bem e tal. Eu tive problemas com alguns da Behringer e tal. Então assim, quando você compara com uma boa interface, você vê, realmente você percebe a diferença. Então o ideal seria ter o melhor dos dois mundos. Então conectar um mixer à interface e correr pro abraço, tá legal? Porque aí você tem mais canais para poder ligar a sua interface, tá legal? Nesse caso aqui, foi o que eu falei. Essa daqui é uma versão comum, que é mais encontrada, você vê a 802. Essa daqui é a 802S, porque aqui ela tem a USB, tá vendo aqui? E ela tem um botão de liga e desliga. Bem interessante esse botão de liga e desliga, mas normalmente isso aqui tem um liga e desliga na chave. Eu vejo, assim, não quer dizer que só porque é USB, esse aqui tem botão de liga e desliga, esse aqui que não é USB não tem botão de liga e desliga. A minha que eu tive, ela tinha botão de liga e desliga e não era interface, tá? Mas é só para você saber. Pra gente ter uma ideia melhor, olha só, fazer um comparativo aqui. Tá? Então assim, se você quiser conectar algo na eletricidade, imagina o seguinte, quer conectar algo na eletricidade, todos esses aqui vão fazer o trabalho para você, tá? Ou seja, transmissão de áudio, todos eles vão fazer isso, que é o básico, tá? Então você consegue ouvir sua música na DAC, você consegue ouvir uma música na interface, você consegue ouvir música no mixer, tá bom? Mas aí o que acontece? Aí a DAC, ela é um pouco mais limitada, então ela tem aquele propósito específico. Então ela consegue ser mais focada e mais reforçada nessa parte de áudio, recepção de áudio. Então para você ouvir, ela é bem mais tranquila. Então comparei a DAC aqui a uma tomada mais simples. Agora, quando você quer um pouquinho mais de versatilidade, ou seja, conectar mais coisas nessa tomada, vamos dizer assim, aí você já usa um Benjamin, e aí nesse caso seria uma interface. E aí um mixer seria comparado a uma régua aqui, onde você tem bem mais entradas, e aí você tem um pouco mais de possibilidade, uma chavinha liga e desliga. Entendeu? É basicamente isso aqui a diferença entre eles. Então se você quer ter mais entradas para microfones, quer colocar uma guitarra, quer colocar um efeito em uma guitarra, quer colocar o seu teclado, quer ligar tudo isso, e aí você tem várias pessoas, eu não sei o que, uma banda, então é um mixer, não tem jeito, é um mixer. Agora, você quer fazer uma produção musical mais simples, é você sozinho, é você com uma pessoa só, e você quer gravar vários instrumentos, mas pode gravar um de cada vez, em separado, e coloca lá e depois vai colocando outro e tal, não precisa... Aí pode pegar uma interface. Quer fazer um podcast, sei que pode pegar uma interface tranquilo, se for um podcast para 2 pessoas somente, tá? Se for um podcast para mais pessoas e tal, físico, tá? E aí o que acontece? Aí você precisaria de um que grava em multipista, né? Um multitrack, que a gente chama de faixas separadas, porque aí você consegue editar cada faixa, é bem mais profissional. Mas uma interface ou um mixer, em teoria, você conseguiria fazer isso. Mas lembrando que você normalmente não vai ter a saída para cada faixa. Então, se você tem 4 pessoas no seu podcast, você usando uma interface, por exemplo... aí você teria que comprar uma interface que tem 4 entradas de microfones. E aí você não vai ter um controle tão grande nessa, assim, mas praticamente só vai ter o controle de ganho nesses microfones.
o que é uma coisinha mais chatinha. Quando você usa um mixer, você tem um controle aí de equalização, então você consegue dar um brilho maior na voz. Mas você pode fazer tudo isso também em pós-produção. Mas aí, se você tem 4 pessoas lá e tal, e o que eu recomendo normalmente para podcast é multifaixa, tá? Multitrack. Mas basicamente, eu vou falar sobre isso aqui agora, mas basicamente essa é a diferença. Agora, se você só quer ouvir música e é uma pessoa assim realmente séria nessa parte, tá? E quer comprar um fone profissional para ouvir música e tal, então tem que ser uma DAC e uma DAC boa para você poder ouvir suas músicas lá no seu fone de R$ 2.000, tá bom? Olha só. Existem mixer que tem interface embutida, eu até falei sobre isso. Ambos podem ser multipistas, mas eles são caros e grandes. Eu vou mostrar para você aqui, olha só. Atualmente, hoje, um mixer, você tem esse mixer aqui, multipista. O que é isso? Ele grava em várias pistas, ele grava em faixas separadas. Então você consegue editar cada faixa de maneira selecionada, tá? E aí, por exemplo, se eu tô falando no microfone, eu falo mais distante, a minha voz tá baixa, não sei o que e tal. Então você consegue trabalhar somente a minha voz, ao contrário dos outros mixers ou até de uma interface normalmente que fica tudo gravado junto. E aí, se aumentar uma voz de um, vai aumentar a voz de outro e tal. Ou se colocar efeito na voz de um, vai colocar efeito na voz do outro. Então aqui você consegue trabalhar isso tudo de uma forma separada. Mas você vê que, olha quantos canais tem. E essa daqui foi aqui com menos canais eu achei, né, essa assim mais geral, que é a Soundcraft, a Signature 12MTK. Tá? É uma interface que hoje está custando 3.000, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje está custando R$ 3.500. Algo mais profissional, ela também é claro, a interface, né, para você gravar. Outra também essa daqui já é voltada mais para a galera de podcast, que é o da Zoom, é um equipamento da Zoom, e ele é mixer também. Ele é bem interessante e ele grava em multifaixa, mas ele grava dentro dele mesmo em várias faixas. Então isso aqui é muito legal. Eu acredito que você consegue gravar dentro do computador e aqui dentro também. Então você teria 2 gravações ao mesmo tempo. E você tem aqui, ó, 6 entradas para microfone. Ela é uma live track L8. Então ela tem, na verdade, 8, porque 6, e aqui você tem mais 2, ó, 6, 7, 8. É um mixer, tá? Que você tem várias saídas aqui, ó. Essas saídas aqui são de microfones, e foi o que eu falei aqui, ó, saída XLR, também para você ligar, por exemplo, monitores, tá legal? E aqui são saídas independentes, para você, por exemplo, se você tiver 4 pessoas no seu podcast, e aí cada pessoa vai ter um áudio aqui em separado no sentido que você pode controlar o volume de forma separada. Mas aí dentro dela mesmo você grava em faixas separadas. Então cada faixa dessa daqui pode ser gravada separadamente aqui dentro dela mesmo. Então isso é uma mão na roda, porque você tem um equipamento físico. Se der um problema no seu computador, qualquer outra coisa, não vai acontecer nada na sua gravação. Até porque normalmente essas interfaces elas também têm pilha. Então aí você coloca a pilha, pode ligar no computador ou numa fonte, mas aí se acontecer alguma coisa, faltou luz, eu sei que você não vai perder a sua gravação, porque vai ficar lá, vai entrar, ao mesmo tempo vai entrar lá o sistema, né, de bateria, e vai manter ela ligada lá, e você não perde a sua gravação. Então assim, por isso que normalmente quando as pessoas querem gravar podcast ou alguma coisa assim mais profissional, elas usam um gravador externo. Esse aqui é um gravador externo com o mixer. Tá legal? Então, assim, basicamente, essa é a diferença. Eu vi aqui o preço, né? Hoje também tá custando cerca de 3.000, que foi o mais barato que eu encontrei, tá? O mais barato que eu encontrei no Mercado Livre. Esse mixer aqui da Zoom de 3.500. E lembrar que eu vi esses troços bem baratinho há um tempinho, pouco tempo atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Então era muito mais barato. Mas, né, tudo aumentou. Mas é isso. Essa é a diferença aí entre uma DAC, uma interface e um mixer. Espero ter te ajudado aí a tomar uma melhor decisão, e agora eu espero que você saiba também qual que é o melhor para você. Se ainda tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou te auxiliar. E se quiser ainda mais opinião, mais sugestão, ou se quiser conversar comigo e várias outras pessoas que entendem bem mais do que eu em diversos assuntos na parte de áudio, entra no grupo do Telegram. O link também está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.